Bom dia a todos. É com muita alegria que eu presido esta mesa e, mais que isto, que eu recebo aqui em Ouro Preto e revejo grandes e bons amigos. Ouro Preto, onde eu já estou há quase 6 anos e tenho tido oportunidade nestes dias de rever e conviver com colegas, com amigos tão queridos. Ouro Preto esteve mais solar estes dias, em que vivemos momentos felizes que já ocupam um lugar muito especial em nossas memórias, em nossos corações. Então, agradecendo e cumprimentando a Amages, nas pessoas do Dr. Luiz Carlos, do Dr. Auro, eu renovo aqui a minha satisfação, a minha honra, a minha alegria em, nesses dias, poder viver momentos tão intensos ao lado de todos vocês tão queridos. Agradeço imensamente os nossos palestrantes, o doutor Alberto Aloísio Pacheco e a doutora Isabela Ferrari, que vão nos brindar com um tema tão instigante, tão atual, que é o tema da inteligência artificial. O doutor Alberto Aloísio Pacheco vai nos falar sobre o pioneirismo na informatização das atividades judiciais em Minas, uma história que não pode ser esquecida. E a doutora Isabela Ferrari vai nos brindar com a palestra Inteligência Artificial e Magistratura, existe espaço para um robô juiz? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao doutor Alberto Aloísio Pacheco, fazendo uma breve síntese, doutor, de seu currículo. O senhor, que foi promotor de justiça no Estado do Espírito Santo entre os anos de 1974 e 1977, juiz nas comarcas de Guarani, Abaeté, Ipatinga, Rio Novo, Rio Pomba, Pompéu, por onde eu também passei, Açucena, Mesquita, Ferros e Belo Horizonte, sendo desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entre os anos de 2002 e 2011 e professor da minha querida Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais entre os anos de 1998 e 2014. Então, com muita alegria, eu passo a palavra ao senhor para a sua palestra. Muito obrigado. Muito obrigado, um bom dia a todos, colegas magistradas e magistrados. É um prazer muito grande estar aqui diante dessa plateia, formada por pessoas tão ilustres, tão dignas e que representam o que há de melhor na magistratura nacional. Eu digo que é um prazer porque hoje eu comecei amanhã aprendendo com a professora e doutora Antônia Faleiros, um modus operandi para se comportar diante de uma plateia. Na verdade, eu não sou palestrante, fui um modesto professor, procurei ensinar da melhor maneira possível durante os 16 anos em que estive na PUC, Belo Horizonte, mas, diante de qualquer plateia, qualquer pessoa tem aquele momento de tensão, de tremura, a barriga gela, você fica suado. Eu aprendi com ela uma técnica, embora eu desejo que esta seja minha última intervenção diante de qualquer plateia, porque desde que eu aposentei, deixei o magistério, eu me propus a não falar mais em público, a não ser no âmbito do tribunal, em sustentação oral, e, de preferência, virtualmente, que você se sente mais à vontade. Mas, de qualquer maneira, eu aprendi com ela uma boa técnica, embora não se possa usá-la diante de uma Câmara e de uma turma julgadora no tribunal, qual seja de entrar com uma música, cantando, dançando, tremendo e procurando solucionar aquela tensão de que somos tomados a cada momento e a cada dia e a cada oportunidade que nós somos chamados a nos pronunciar. Eu gostaria de dar o meu abraço pessoal ao doutor Luiz Carlos Rezende, que eu conheço desde os tempos de PUC, antes dele assumir a magistratura, juntamente com seu pai, Fernando Humberto, e na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar a todas as autoridades que estão aqui presentes, e um cumprimento especial
a meu primo João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, ícone da educação superior, hoje nacionalmente, e que veio nos prestigiar aqui, não só como patrocinador desse seminário, mas também ele veio aqui dar um suporte a esse amigo. Muito bem. Eu acreditei, quando eu fui convocado pelo Dr. Auro, esse homem que eu, a partir de agora, vou procurar defeito, que eu só vi elogios a respeito da pessoa dele, eu agora, Auro, só vou procurar defeito seu, viu? Porque qualidade, desde quinta-feira, nós temos ouvido um homem delicado, um homem tratável, inigualável na educação, e agora nós tivemos a comprovação com o nosso desembargador Naline, lá do Tribunal de São Paulo, que voltou a repetir a delicadeza com a qual ele foi tratado no momento de ser contatado para vir a esse seminário. Muito bem, Auro. Quando eu fui convocado, não para fazer a palestra, mas dar o meu testemunho de um fato que se tornou pioneiro dentro da magistratura mineira, eu disse a mim mesmo, vou ter que procurar ser o menos formal possível. E eu acreditava isso, mas a doutora Antônia Faleiros, ela me surpreendeu pela espontaneidade dela, a informalidade dela se comunicar, não só na forma, como também no conteúdo. Ela que nos deu a grande lição de vida que nós tomamos conhecimento, felizmente, no dia a dia das nossas vidas dentro do nosso país. Essa luta por aquele que nasceu sem a mínima condição, romper com a pobreza, com a dificuldade e chegar lá na frente. E eu passei, então, a fazer algumas anotações a respeito do pioneirismo a que me foi incumbido de comunicar a vocês o meu testemunho. E eu escrevi algumas coisas agora, de 20 dias para cá, procurando recortes de jornais e tal, reportagens sobre o fato, e fiz um apanhado e escrevi alguma coisa e entreguei para a minha esposa, minha companheira de 51 anos, que me tolera esse tempo todo, e ela leu e disse para mim, Alberto, só isso? Eu falei, isso você vai ler em 3 minutos. Eu falei, minha filha, lá é um depoimento, é como se eu estivesse diante de um juiz e ele me perguntasse como foi o fato. E eu narrar detalhadamente e sucintamente o que aconteceu. Então, eu retomei os papéis, ou o papel que estava com ela, e falei, deixa eu dar um enxerto nisso aí para poder gastar os 20 minutos que me foi concedido. Muito bem. Então, eu disse, eu vou fazer uma certa reflexão de ordem histórica e pessoal. Por quê? Porque eu fui gratificado com aquela encenação do primeiro dia, quando nós podemos viver de forma teatral a assinatura do ato imperial de Dom Pedro II, do decreto 2342, 2342, na oportunidade em que foram criados mais 7 tribunais da relação no Império, dentre eles o Tribunal da Relação de Ouro Preto, então a capital da província de Minas Gerais, surgindo então em nosso estado, então província, a segunda instância em nossas plagas. Muito bem. O tribunal, esse Tribunal da Relação, ele foi instalado em 3 de fevereiro de 1874. A primeira sede localizada na Rua Direita 59, hoje Rua Conde de Bobadela. Muito bem. O tribunal foi composto inicialmente de 7 desembargadores. O primeiro deles, os primeiros, Luiz Gonzaga de Brito Guerra, primeiro presidente, Viriato Bandeira Duarte, Quintiliano José da Silva, José Pedro Vilaça, Joaquim Francisco de Faria, Joaquim Caetano da Silva Guimarães
e Luiz Francisco da Câmara Leal. Eram, na ocasião, no Estado, 37 comarcas, e a província tinha uma população estimada em 2 milhões de habitantes. A efetiva instalação do tribunal, em fevereiro de 1874, inaugurou, assim, um novo tempo para a justiça na província. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais completa, neste tempo, a partir de 6 de agosto a 3 de fevereiro, o seu SESC centenário. São 150 anos de existência. Agora, eu fiz uma digressão um tanto histórica, mas pessoal. Mesmo porque, da minha parte, eu costumo dizer, ultimamente, que eu caí na compulsória agora, dia 13 de agosto. Eu completei 75 anos, embora já aposentado há 12. E, nessa última semana, nós tivemos a despedida do desembargador Geraldo Augusto de Almeida, meu colega de clássico em Juiz de Fora, meu colega de faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora e meu colega de concurso, embora ambos tenhamos se transferido para o Rio de Janeiro. Eu no 3º ano e ele no 4º ano, quando o curso ainda era contado por ano e não por período. E eu queria esclarecer à doutora Antônia Faleiros que eu sou do tempo da admissão ao ginásio. Eu fiz provas de português e matemática para ser admitido no curso ginasial no longínquo ano de 1960, em Patos de Minas, no Colégio Marista. Muito bem. Então, da minha parte, são 75 anos. Quando o tribunal completava 75 anos, no dia 6 de agosto, a cegonha me deixava na casa de um magistrado. Eu sou filho de juiz. Meu pai foi juiz durante 30 anos, professor universitário em Juiz de Fora, e cumpriu a sua missão como magistrado e arrepiou a carreira, porque, na ocasião, nós temos que confessar isso, um juiz recebia a metade do que recebia um professor universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós tivemos aqui o depoimento anterior, quando afirmava que, quando o Tribunal da Relação foi criado em São Paulo, um desembargador ganhava como ganhava um professor, ou o professor ganhava como um desembargador, e hoje o professor não consegue viver com o que ele recebe de salário no fim do mês. Muito bem, então são 75 anos da minha convivência. É lógico que eu não pretendo viver mais 75, eu não tenho nem condições para completar o meu SESC centenário. Mas, de qualquer maneira, eu nasci na casa desse magistrado, Altair Lisboa de Andrade, lá no ano de 1948, e que ele foi juiz desde então, de 1947, até lograr a sua aposentadoria, já em Belo Horizonte, para onde se transferiu para aumentar o vencimento de sua aposentadoria. Formado e após passar um triênio pela Promotoria de Justiça, ingressei na magistratura mineira no ano de 1977. Eu sou do concurso de 1976, dentre outras pessoas, nós temos aqui, que eu citarei, 2 pioneiros e também o nosso grande baluarte e o nosso grande líder, que foi o desembargador recentemente falecido, que todos sabem o nome, conhecem, que nos deixou, no dia 18, infelizmente, no dia 18 de maio do corrente ano. Muito bem. Chegando à capital, em Belo Horizonte, em outubro de 1989, após percorrer o interior como juiz de carreira, durante esses 34 anos de exercício da judicatura, nós fomos, logicamente, observando, assistindo, acompanhando a evolução da justiça, com o surgimento de mudanças significativas, tanto na legislação quanto nos próprios costumes. Eu recordo que, no Rio de Janeiro, onde eu passei 2 anos após a minha formatura, advogando para empresas, o tribunal não permitia que a advogada entrasse no fórum usando minissaia, e muito menos de calça comprida. Ela tinha que usar
um vestido que ia para baixo do joelho e tal, e com segurança na porta, vedando a entrada da mulher advogada no fórum, vestida de minissaia ou de calça comprida. Logicamente que o Rio de Janeiro, uma cidade com calor de 40, 42 graus, logicamente essa proibição foi superada, até mesmo por intervenção da Ordem dos Advogados. As alterações tanto sofreram resistência por parte da direção do poder, sempre interessado em manter o status quo, resistentes a qualquer mudança. Eu sempre fui um tanto ou quanto crítico do nosso Tribunal de Justiça, que sempre foi muito conservador. E eu vou dizer uma frase aqui, que talvez eu saia daqui preso. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi tão conservador durante todo esse tempo que, quando ele dava um passo à frente, ele caía num buraco e ficava perplexo, não sabia como prosseguir. E eu senti isso durante o período em que eu passei no tribunal, participando das reuniões lá e assistindo todas as resistências a qualquer tipo de mudança dentro do contexto do Poder Judiciário de Minas, sempre a reboque de São Paulo e do Rio de Janeiro, nunca tomando uma posição de vanguarda, não obstante a qualidade do serviço do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, de saudosíssima lembrança, do qual eu tive a honra de participar, e também do próprio Tribunal de Justiça, decisões essas, exemplo para todo o país, com grandes juízes, grandes desembargadores e pessoas proeminentes dentro do cenário jurídico nacional. Muito bem. Em 1990, nós vivíamos o início da era digital, com o surgimento dos microcomputadores, aparelho novíssimo, cuja finalidade começou a despertar o interesse de alguns magistrados que viram na nova máquina a substituta natural para a velha e arcaica máquina de escrever e cuja introdução, à sua época, sofrera também as costumeiras restrições e reações por quem de direito. Eu digo a velha máquina porque a máquina de escrever ela sofreu uma série de alterações, modernizações, autocorreção de texto, aquela esfera substituindo cada letra que você teclava, ia lá, batia no papel, você errava a última linha, você tinha que rasgar o papel e escrever tudo de novo. A gente usava aquele corredor de texto, uma espécie de uma tinta branca, e você rebatia por cima, ficava aquele serviço um tanto ou quanto porco, mas a gente passava, porque na última linha você tem que repetir tudo, era um desastre. Muito bem. Como sabemos, a era digital foi moldada por um punhado de inventores extraordinários que transformaram nossas vidas. Amados e, por vezes, amaldiçoados, uma coisa sempre foi impossível ignorá-los. Bill Gates disse, então, naquela época, a ideia é que todos acabem usando o computador como ferramenta essencial. E a história por trás dessas invenções é quase sempre a mesma. Nerds da computação se reúnem e têm uma ideia. No início, a ideia parece absurda, irrealizável, mas de tão nova e sedutora, irrefreável. Os tais nerds largam a faculdade e, mesmo sem visar os ganhos, já são bilionários aos 30 anos de idade. E, de repente, todos conhecem seus nomes. Os principais, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Luiz Eduardo Saverin, Andrew McCulley, dentre outros. Realizam seus sonhos pessoais e, dali em diante, se sentem os senhores desse novo mundo. Nós sabemos que Steve Jobs, que faleceu tão precocemente, não tinha um título de faculdade de nível superior. Ele abandonou a faculdade com as suas ideias e se tornou-se arquibilionário, que nós todos conhecemos. Sem falar em Bill Gates e a sua esposa, que são donos da Microsoft e tal, o Steve com a sua Apple e tal, que todo mundo aqui é freguês, é cliente dele. Mas voltemos à nossa realidade. Em outubro de 1990, um grupo de 9 magistrados mineiros
criar uma maneira de agilizar a justiça no Estado. Dentre esses 9 aqui, tinha um promotor de justiça, que eu vou citar o nome dele. Com recursos próprios, o grupo adquiriu microcomputadores de uso pessoal, tipo PCXT, impressora matricial, que bela lembrança, né? Formulário contínuo, aquilo era um desastre. E, sob a batuta do jovem professor Gustavo, expert em informática, reuniu o grupo em uma sala e passou a ministrar aulas, introduzindo os primeiros conhecimentos de informática necessárias à sua aplicação em nossos trabalhos do dia a dia. Me recordo que, certa feita, eu estava lá trabalhando numa sentença em casa e digitalizando, e já tinha 3, 4, 5 páginas, desenvolvendo, buscando uma coisa, buscando outra, e eu ainda cru na informática, entra a minha querida esposa e pisa num fio lá e apaga tudo. Eu só não dei nela aquele dia, porque eu não fui habituado a bater em mulher. Meu pai me ensinou que em uma mulher não se bate nem com uma flor. Então, eu falei, minha filha, está na hora de eu ir para o fórum, vou almoçar, vou para o fórum, tinha que levar esse processo, aí tive que voltar tudo, aí dei outra sentença, tentando lembrar o que eu tinha escrito, né, analisado no processo e tal, mas, enfim, falei, está proibida de entrar aqui. Enquanto eu estiver trabalhando, você não entra aqui. Aí fechei a porta, porque na época eu tinha escritório em casa, que depois ela tratou de abolir também, e, com isso, eu continuei fazendo os meus trabalhos, etc. e tal. Muito bem. Como sabemos, nós, juízes, o nosso trabalho é muito repetitivo. Despachos, pequenas decisões interlocutórias, situações semelhantes que se repetem no dia a dia. Acreditamos que, com o uso do computador, evitaria essas repetições, principalmente a partir da criação de um banco de dados que permitiria o aproveitamento de questões já vencidas anteriormente. Foi escolhido um programa de editoração de textos e correlatos ao nosso exercício, especificamente de acordo com as nossas necessidades, os juízes da lei de primeira instância. Isso porque nós acreditamos, na ocasião, que o uso da computação iria permitir uma integração mais rápida com os principais centros de decisões jurídicas do país, com o objetivo de melhorar a qualidade do nosso serviço, facilitando as pesquisas, que até então eram feitas na doutrina, na jurisprudência, publicadas em papel. Todo mundo se lembra da jurisprudência mineira, que o tribunal editava, todo mundo da revista dos tribunais, da RT, que a gente assinava. No início mandaram gratuitamente, depois nós tivemos que assinar para acompanhar a jurisprudência dos tribunais superiores, na época, o Tribunal Supremo e o Tribunal Federal de Recursos, que analisavam aquelas nossas questões afeitas ao direito previdenciário, que nós decidíamos nas comarcas do interior, e até mesmo da Justiça Trabalhista. Eu, sem fazer concurso, fui juiz do trabalho durante algum tempo, lá em Guarani e lá em Abaeté. Quando eu cheguei em Ipatinga, pelo volume de serviço, eu disse, como é que está o serviço aí? Aquele armário, arquivo cheio de processo, eu botei... Não tem trabalhista, não. Não, tem uma junta em Coronel Fabriciano. Eu falei, então eu vou assumir. E assumi, porque se tivesse trabalhista, eu não ia conseguir dar conta do meu trabalho dentro da nossa finalidade, que é a justiça estadual, independente da justiça do trabalho. Então, nós fomos juízes do trabalho, nós, dessa geração anterior, bem anterior à de vocês que estão aqui. Muito bem. Por uma questão de justiça, já implantado o curso, já ministrando as aulas para que nós tomássemos conhecimento do novo instrumento, eu destacaria como pioneiros nessa iniciativa os, então, juízes Sérgio Augusto Fortes Braga, Dorival Guimarães, José Geraldo Saldanha da Fonseca, que, posteriormente, foram promovidos ao Tribunal de Justiça. E também os juízes José Domingos Ferreira Esteves, nosso colega de concurso, junto com o Sérgio Braga, eu
Pedro Henriques de Oliveira Freitas, que era o juiz da Vara de Falência e Registro Público, o desembargador, né, aposentado já também, o Vander Marota, um grande amigo nosso, também promovidos ao Tribunal de Justiça. O juiz Antônio Celso Carvalhais, o Cláudio Manuel Barreto de Figueiredo e o promotor de justiça João Batista da Silva. Esta foi a turma pioneira que iniciou as primeiras tratativas e os primeiros estudos para o conhecimento do uso do microcomputador e com a impressora matricial, aquela que, na hora de terminar a impressão, embolava o papel e saía tudo um escrito em cima do outro, você tinha que voltar e começar tudo de novo, entendeu? Para poder sair e ficar tomando conta lá, porque se o papel embolasse, você tinha um jeito de desligar tudo para continuar depois, para poder ajeitar. Muito bem. Daí, após esse início, a novidade e o interesse se alastrou, e o próprio instrutor, Gustavo, teve que ministrar cursos sucessivos com novas turmas dentre juízes e promotores de justiça. Eu me recordo que o desembargador, hoje aposentado, Vander Marota, ele comprou um instrumento mais evoluído que apareceu, ele pagou $3.500. Aquilo virou uma novidade para nós. Que coragem, com o nosso salário de juiz, comprar um instrumento de trabalho de $3.500. Aí nós fomos conhecer, né, a novidade, fomos lá na casa dele, ele explicou como é que estava sendo o uso, etc. Uma coisa assim, bem já avançada em relação ao nosso PC. Muito bem, eu estou terminando. Bom, como bem frisou, agora um depoimento, o desembargador Geraldo Saldanha da Fonseca, em entrevista recente à revista Decisão, ele afirmou: não foram só as dificuldades técnicas que marcaram aquele período. O fato de que o uso dos computadores ainda não era regulamentado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso também causou receio em alguns magistrados, porque mesmo para você colocar um ar-condicionado ali no prédio do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, você tinha que pedir uma permissão e eles tinham que medir a capacidade do fornecimento de energia para poder colocar aquele ar-condicionado. E isso era adquirido pelos juízes. Eu trabalhei 11 anos em vara de família, sempre sentindo o calor de Belo Horizonte. Eu nunca coloquei ar-condicionado, mesmo porque eu não ia comprar um ar-condicionado, já que a minha obrigação não era essa. Muito bem. Quando o Saldanha decidiu levar o computador para o seu gabinete, ele foi alertado por alguns magistrados de que o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Sérgio Santiago, havia proibido a instalação de equipamentos eletrônicos no fórum por causa de sobrecarga na rede de energia do prédio. Por entender que buscava contribuir para o aperfeiçoamento dos nossos trabalhos e dos nossos serviços, ele instalou a máquina. Mais tarde, ele recebeu a visita do corregedor, que aprovou a iniciativa e interessou-se pela ideia. Diz ele, tanto que me convidou para visitá-lo em sua residência para demonstrar a importância da inovação, concluiu. Apenas para finalizar, eu gostaria de destacar que a primeira mensagem transmitida por computador no âmbito do judiciário foi realizado em um sábado pela manhã, da residência do então juiz Dorival Guimarães para a sala de reunião da AMAGES, se não me falha a memória, recebida pelo pioneiro magistrado José Geraldo da Saldanha da Fonseca, sobre efusivas palmas, salva de palmas de todo o auditório, porque aquilo marcou o início das mensagens através do computador, de um local distante do outro. Muito bem. A partir de então, a inovação foi sendo introduzida paulatinamente pelo próprio Tribunal de Justiça, mercê do pioneirismo desse grupo de juízes. Eu quero aqui deixar o meu preito de saudade e de homenagem a Sérgio Braga, a Dorival Guimarães e a José Domingos Esteves. Muito obrigado.
Agradecendo ao doutor Alberto Aloysio Pacheco, eu passo a palavra para a sua palestra à doutora Isabela Ferrari. A doutora Isabela, que é juíza federal, mestre e doutora pela UERJ, Visiting Researcher pela Harvard Law School, em 2016 e 2017, membro do Information for All Working Group, da Unesco, professora do curso de AI and the Rule of Law, da Unesco, e autora dos livros Justiça Digital e Discriminação Algorítmica e Poder Judiciário. Pelo que passa a palavra à senhora, doutora. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo o convite para participar desse evento, dizendo que é um prazer dividir a mesa com pessoas que eu admiro e agradecendo a acolhida que eu e minha família recebemos aqui. É um prazer falar para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre o juiz robô, algumas perspectivas, e eu queria começar, como eu costumo começar minhas palestras, com uma história. Em 2016, um homem chamado Eric Loomis se envolveu em um roubo a carro, trocou tiros com a polícia e foi preso em flagrante. Como sempre acontece no estado americano de Wisconsin, onde essa história se passou, Loomis foi conduzido imediatamente à presença de um juiz que precisava decidir se ele era uma pessoa perigosa, que tinha grande chance de reincidência e, portanto, deveria responder ao processo preso, ou se havia poucas chances de reincidência e, portanto, Loomis poderia responder à acusação solto. O juiz utiliza, então, um software que tinha sido deixado à disposição dos membros do Poder Judiciário para ajudá-lo a fazer essa análise. E esse software, chamado Compass, indicou que Loomis era uma pessoa perigosa, uma pessoa com grande chance de reincidência. O juiz, então, fundamenta a sua decisão por mantê-lo preso na indicação desse software. Como era de se esperar, a defesa de Loomis ficou inconformada com essa decisão e pediu para entender as razões pelas quais ele tinha sido mantido preso. O juiz indeferiu o pedido, a defesa recorreu, então, à Suprema Corte de Wisconsin. A Suprema Corte de Wisconsin disse que aquele software era proprietário, estava protegido pelo sigilo industrial e que eles não iam abrir o código para dizer por que Loomis foi considerado uma pessoa perigosa. A defesa de Loomis recorre, então, à Suprema Corte dos Estados Unidos, através de um recurso chamado Writ of Certiorari. E o Writ of Certiorari, ao mesmo tempo que permite que a Suprema Corte americana redecida a questão, também permite que a Suprema Corte decida se quer decidir a questão. A Suprema Corte dos Estados Unidos disse, então, o seguinte: esse caso envolve tecnologia. A gente não entende muito bem desse assunto, portanto, a questão não está madura para decisão, não vamos analisá-la. Se já parece ruim o suficiente para nós pensar que o Loomis ficou preso sem entender por quê, a coisa fica muito pior quando a gente recebe a informação de que o Compass, esse software que era usado em Wisconsin, não foi um software desenvolvido pelo Poder Judiciário. Compass era um software privado que o Poder Judiciário de Wisconsin alugava para fazer análise de risco. E fica muito pior quando a gente recebe a informação de que, através do trabalho de uma ONG chamada ProPublica, descobriu-se que o Compass estava enviesado contra negros. Só por ser negra, uma pessoa tinha, portanto, 2 vezes mais chances de ser considerada perigosa do que uma pessoa branca na mesma situação. Esse caso do Compass virou um caso paradigmático no mundo inteiro, mostrando para a gente tudo aquilo que de pior pode acontecer quando a gente emprega tecnologia para decidir sem os devidos cuidados. Embora ele seja excepcional, ele serve de alerta. Hoje eu vim falar para vocês sobre inteligência artificial e aplicação no Poder Judiciário. E a minha ideia é tratar desse tema em 3 grandes momentos. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o que é inteligência artificial e como ela funciona.
para que, então, a gente possa entender as oportunidades e os desafios que a inteligência artificial traz quando ela é aplicada no âmbito do Poder Judiciário. A gente vai olhar aquilo que já existe no Brasil, que é um dos países pioneiros, talvez o principal país no mundo em IA aplicado ao Poder Judiciário, e, finalmente, nós vamos refletir juntos sobre o lugar que sobra para nós humanos quando a gente fala em juiz-robô. Começamos, portanto. Inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Hoje, não existe um conceito unívoco aceito por todo mundo daquilo que seja inteligência artificial. Então, eu gosto sempre de lembrar uma reflexão que foi feita pelo Alan Turing, aquele do jogo da imitação, em um artigo de 1950. Nesse artigo, chamado Computing Machinery and Intelligence, o Alan Turing ele mostra para a gente o que é um gênio, né? Gênio é aquele que vê muito à frente. E ele faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: por que ao invés da gente pegar toda a informação que a gente tem e colocar nos computadores, vocês lembram, né, 1950? Por que a gente não programa os computadores como se eles fossem o cérebro de uma criança, com capacidade autônoma de aprendizado? E é mais ou menos isso que a inteligência artificial faz. A inteligência artificial, ela traz para nós a possibilidade de, ao invés de determinarmos aquilo que deva ser feito, a gente entrega algumas informações sobre o que já aconteceu para que a própria máquina defina os melhores caminhos para a sua programação. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, eu gosto de começar as minhas aulas falando sobre os algoritmos, né? Então, vamos começar lá do básico. O que é um algoritmo? Para a definição de algoritmo, eu gosto muito daquilo que o Pedro Domingos, um professor português, diz. Ele diz que um algoritmo é uma sequência de instruções que diz a um computador o que fazer. Então, o algoritmo é uma sequência de instruções que diz a um computador o que fazer. Uma definição muito objetiva e clara. E quando a gente fala sobre algoritmos, a gente vai dividir essas ferramentas em duas categorias básicas: a dos algoritmos programados e a dos algoritmos não programados. Algoritmos programados são aqueles algoritmos em que o programador define tudo aquilo que vai ser feito com a informação que entra. Então, a informação entra no sistema, o sistema faz tudo aquilo que o programador determinou que fosse feito com a informação e a informação sai do sistema. Input, a informação que entra, processamento, todo controlado pelo programador, output, ou resultado, aquilo que sai. Os algoritmos programados, como neles tudo que é feito com a informação foi pré-determinado pelo programador, eles não trazem muitas preocupações para a gente. Por quê? Porque a gente sabe a informação que entrou e a gente conhece todo o processo. Então, se a gente percebe que houve algum problema, a gente encontra com mais facilidade, seja num erro da informação que é entregue ao sistema, seja naquele processamento que foi definido pelo programador. Os algoritmos programados não utilizam inteligência artificial. O que nos interessa aqui é a segunda categoria de algoritmos, a categoria dos algoritmos não programados. Nesses algoritmos, a gente não define aquilo que vai ser feito com a informação. A gente permite que o próprio algoritmo encontre a melhor maneira de fazer o seu trabalho. Quando a gente fala sobre algoritmos não programados, porque não são programados por um ser humano, algoritmos, portanto, que usam inteligência artificial, a gente tem duas formas de funcionamento básico que são as mais utilizadas e que hoje a gente usa muito no Poder Judiciário. A primeira categoria é dos algoritmos supervisionados. Como é que eles funcionam? A gente entrega uma informação para o algoritmo, informações de entrada, a gente entrega um resultado pretendido para o algoritmo, a saída desejada, e a gente deixa que ele descubra como sai da informação de entrada para a informação de saída.
Isso acontece através do processamento daquelas informações em múltiplas camadas e através de uma lógica de tentativa e erro. Como ficou muito abstrato, eu vou trazer para a gente um exemplo de situação em que isso acontece que nem está no direito. Então, digamos que eu queira definir se eu vou entregar para minha irmã, que está ali, um crédito. Eu sou um gerente, não gerente de banco, né? Eu sou dona de um banco e o banco quer criar um sistema de inteligência artificial para definir quem deve receber crédito ou não. O que a gente faz? Antigamente, você ia no gerente do banco, falava, ele te conhecia ou não te conhecia, enfim, e definia se você era confiável ou não para receber o crédito. O que a gente faz hoje? Hoje, a gente tem muita informação disponível. Então, você vai pegar tudo que você tem de informação disponível e entregar para o sistema. Então, eu vou pegar a informação, por exemplo, do João, que é pedreiro, recebe um salário de R$2.000 por mês, mora no bairro X, é casado e tem uma filha pequena, o João que tem a idade tal e que pediu um empréstimo no banco de R$3.000 para pagar em 10 vezes e pagou o empréstimo. Então, informações de entrada, todas as informações do João. A idade, o sexo, onde ele mora, a família. Obrigada. Acho que eu vou deixar aqui. A família, quanto que ele pediu, como que ele pagava, taxa de juros e o resultado. O resultado é, se ele pagou, pode conceder um empréstimo, né? Então, informações do João, saída desejada, concessão. Aí a gente pega as informações da Maria. Maria, professora, tem um salário de X, pede um empréstimo de tal, paga ou não paga, informações da Maria. Se a Maria não pagou, o resultado desejado é não concessão do empréstimo. E aí você faz isso com o mar de informações que a gente tem nessa sociedade de dados em que a gente vive. Então, você vai pegar a informação de 1 milhão de pessoas e vai entregar para esse sistema dizendo qual o resultado desejado. E o sistema vai pegar toda essa informação, vai processar e vai começar a entender o que é que faz com que alguém pague ou não pague o empréstimo. De forma que, quando a gente colocar as informações da minha irmã e o valor do crédito que ela está pedindo, o nosso sistema vai entregar um resultado. Vai dizer, olha, nessa situação que ela pediu, tem 98% de chances dela pagar o empréstimo, então pode conceder. Esses são os algoritmos supervisionados. A gente entrega a informação de entrada, a gente entrega o resultado desejado e a gente deixa o sistema processar aquele volume de informações gigante e nos dizer para uma nova entrada qual é o resultado provável. Vocês percebam o seguinte, que aqui a gente já perde muito esse meio de caminho. Essas camadas internas do algoritmo são inúmeras e são múltiplas. Então, olhando para a informação de entrada da minha irmã, pediu esse empréstimo, e para o resultado, eu até entendo que tem uma grande chance dela pagar o empréstimo, mas eu não sei por quê. Será que é pelo trabalho que ela tem? Será que é porque ela pediu X? Será que é porque ela se propôs a pagar em tantas vezes? O que será que foi determinante? A gente não vê. E a gente não vê porque o algoritmo fez o trabalho que seria nosso, né? E a grande vantagem é que eu não preciso parar para pensar em tudo o que pode levar a uma concessão ou uma não concessão. É muito mais fácil jogar a informação que já tem. Então, aquele é o primeiro tipo de funcionamento da inteligência artificial. E a gente já perdeu muito do processo decisório nele. Agora, vejam a segunda categoria, algoritmos não programados, portanto, que usam inteligência artificial, não supervisionados. Eu não entrego sequer o resultado que eu desejo. O que eu jogo para o algoritmo nos algoritmos não programados, não supervisionados? Eu jogo só a entrada. O que eles vão fazer? Eles vão olhar para essa informação de entrada e elas vão separar por semelhança aquilo que entra. Aqui a gente tem um desenho de bonequinhos coloridos, né? Mas eu poderia jogar para o algoritmo maçãs, laranjas e bananas. Ele vai separar em 3 categorias. Eu poderia jogar para o algoritmo cavalos, vacas e caneta. Ele provavelmente vai separar em 2 categorias. Então, no caso dos algoritmos não supervisionados, a gente sequer diz para eles o que fazer e eles separam em categorias por semelhança. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. É o termo clusterização.
Bom, quando a gente começa a olhar para como funciona a inteligência artificial, a primeira coisa que a gente percebe é que ela traz muitas oportunidades. Qual que é a grande vantagem? Você processa um volume gigantesco de informação que o nosso cérebro não teria capacidade de processar e você consegue decisões muito mais rápidas e seguindo um determinado padrão. E isso é ótimo. Só que a gente também percebe, quando a gente olha para a forma como funciona a inteligência artificial, que os seus dois principais problemas se chamam opacidade e discriminação. São os dois problemas que estão materializados no caso do Eric Loomis que eu contei para vocês. O que é a opacidade algorítmica? Opacidade algorítmica vai nos lembrar que quando a gente usa inteligência artificial para decidir, como a gente não determinou o caminho decisório, esse modelo de tomada de decisões, como ele foi determinado pelo próprio algoritmo, e como ele foi determinado a partir do processamento de muitas informações em múltiplas camadas, como essa forma de funcionamento é probabilística e não deontológica, quando a gente olha para o resultado, olha para a informação de entrada, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então, falta transparência nessa decisão. Então, a opacidade é essa lente embaçada. A gente olha para o resultado da decisão algorítmica e a gente não sabe, a gente não tem 100% do controle de todos os fatores que levaram àquela decisão. E como o sistema é opaco, a gente pode perder informação que foi determinante para que se chegasse àquela conclusão, como se perdeu no caso do Loomis. Então, a gente tinha um algoritmo discriminatório que levava a etnia da pessoa em consideração para piorar a situação de quem já era mais vulnerável e não se percebeu por conta da opacidade. Então, quando a gente passa de um modelo de decisões humanas para um modelo de decisões algorítmicas ou mistas, a gente sempre tem que levar em consideração essas duas situações, tão bem representadas nesse caso. E aí, quando a gente olha para o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, a gente precisa olhar para esse emprego a partir dessa lente, que é como funcionam os algoritmos, em que ponto eles podem nos ajudar e em que ponto a gente tem que dar um passo atrás. Como eu falei para vocês, o Brasil, hoje no mundo, eu diria que é o país pioneiro no emprego de IA no Judiciário. Desde 2019, a gente tem, inclusive, o Supremo Tribunal Federal usando o Vitor, que é um sistema de inteligência artificial que faz análise de repercussão geral em recurso extraordinário, indicando a presença de repercussão geral naqueles casos em que se percebe que o Supremo já identificou repercussão geral. Então, o Vitor ele auxilia, né, a presidência a fazer essa análise. E, mais do que isso, a gente tem, além dessa ferramenta, mais de 64 projetos de IA no Judiciário brasileiro hoje. A gente recebe visitas de representantes judiciários internacionais vindo ao país conhecer os nossos projetos. Quando a gente olha para o CNJ criou, inclusive recentemente, um painel projetos com diversos exemplos de ferramentas de inteligência artificial que a gente aplica no Judiciário brasileiro, que vão desde ferramentas que nos ajudam a perceber se existe litispendência, ferramentas que indicam leis que poderiam ser aplicadas naquele caso, ferramentas que indicam jurisprudência, ferramentas que agora, né, cada vez mais, a gente está desenvolvendo ferramentas que ajudam os juízes na sua atividade fim. Então, o TRF3 agora estava desenvolvendo um sistema para os desembargadores que, da leitura do recurso que chega, buscaria nas minutas daquele desembargador aquela que mais se aproxima do caso e indicaria. E a gente está cada vez mais caminhando para ferramentas que vão, inclusive, redigir minutas de decisões para os juízes. Então, auxiliá-los nesse trabalho de minutar as decisões. Então, a gente tem diversos tipos de robôs já em desenvolvimento, em fase de testes, ou já implementados, que nos ajudam
com despachos, com decisões e que cada vez mais chegam próximos dessa nossa atividade fim, que é a redação de sentenças. E mais do que aquilo que a gente já tem, que é muito, as perspectivas de mudança se aprofundam demais com um projeto novo do CNJ, que é o projeto Codex. Então, o que é o Codex e qual é a importância do Codex? O Codex promete ser um projeto divisor de águas para o mundo inteiro. Então, hoje, o que acontece com os tribunais do país? Os tribunais mandam as informações dos processos que a gente tem, os metadados do processo, aquelas informações básicas, partes, advogados, juiz, tema, fase recursal, etc. Essas informações são enviadas para o CNJ todo ano. É com base nelas que o CNJ faz o relatório Justiça em Números, que nos deixa perceber tantas coisas que vêm acontecendo no Poder Judiciário, né? O Justiça em Números ele traz para a gente um grande diagnóstico daquilo que acontece, de quanto a gente está julgando, daquilo que a gente precisa melhorar. Enfim, todos esses nós vêm a partir da entrega dessa informação. E essa informação ela era entregue por uma atividade muito manual dos tribunais. Então, você recolhia aquela informação e você mandava por um PDF, enfim, uma atividade dos servidores dos tribunais para poder mandar essa informação para o CNJ. E aí, o que o CNJ percebe? Olha, depois da pandemia, está tudo informatizado, a gente tem repositório eletrônico para tudo. E aí, qual é a ideia do Codex? Em um primeiro momento, o projeto Codex é um software que vai no repositório eletrônico desses tribunais e vai puxar essas macroinformações dos processos para que isso não precise ser enviado via DataJude, liberando já a atividade humana de fazer a coleta dessas informações. Só que, em uma segunda fase, o Codex vai em uma camada ainda mais profunda. Ele vai ser capaz de olhar dentro dos processos e identificar os principais argumentos deduzidos, as leis que são mencionadas, jurisprudência que é mencionada, resultado do processo, se teve recurso, se foi provido, se foi improvido. Quando a segunda fase do projeto Codex estiver concluída, a gente vai estar diante daquilo que eu chamei de um tsunami de dados. A gente vai ter tanta informação sobre os processos judiciais no Brasil que a gente vai parar de se perguntar o que eu posso fazer com inteligência artificial e a gente vai ter que começar a se perguntar o que eu não devo fazer com inteligência artificial, porque a gente vai poder fazer praticamente qualquer coisa. Se a gente quisesse, com essa quantidade de informação que a gente vai ter, tecnicamente a gente podia criar um robô para julgar qualquer decisão que fosse trazida ao nosso conhecimento, desde que houvesse alguém para analisar, por exemplo, as provas. Então, o Codex ele vai fazer essa grande mudança do nosso enfoque, né? Ele começa a nos lembrar que a gente precisa refletir sobre essa linha que a gente precisa desenhar entre aquelas situações em que a inteligência artificial nos auxilia porque ela processa informação, porque ela acelera a análise, e aquelas situações em que ou a inteligência artificial não é confiável para nos ajudar a decidir, ou aquelas situações em que, mesmo sendo confiável e 100% confiável, eu não me sinto confortável em ter uma decisão dada por um robô. Quando eu falo sobre esses casos, eu gosto muito de lembrar situações de saúde. Numa demanda de saúde, a gente está muito restrito pela jurisprudência, é muito limitado aquilo que um juiz pode fazer, né? Medicamento off-label, a gente tem várias decisões vinculantes do Supremo, do STJ, e muitos parâmetros para definir o que a gente pode conceder ou não. Então, não seria difícil criar uma ferramenta de IA que fizesse esse tipo de análise. É off-label, não é? Qual é o valor? Qual é a situação? Poderíamos criar? Poderíamos. Probabilidade de acerto de uma ferramenta dessa, quase 100%. Mas será que eu me sinto confortável em estar em uma situação de risco à vida, pedir um medicamento ou um tratamento de saúde e aceitar que um robô, ainda que de forma correta, me negue esse tratamento e ameace o meu direito à vida? Eu acho que não. Eu acho que aí a gente já começa a tocar na finalidade última de criação do Poder Judiciário.
Então, essas são as reflexões que a gente tem. Possibilidades técnicas para um robô juiz. Para falar sobre essas possibilidades técnicas, vale a pena fazer uma distinção rápida entre dois tipos de inteligência artificial. Aquilo que a gente chama de inteligência artificial forte e aquilo que a gente chama de inteligência artificial fraca. Inteligência artificial forte, eu não sei se vocês viram um filme do Spike Jonze que chama Ela, em inglês Her. É um homem, ele se divorciou e ele se apaixona por uma ferramenta de inteligência artificial que conversa com ele, leva ele para passear, enfim. Aquela consciência muito próxima do nosso cérebro é o que a gente chama de inteligência artificial forte. A gente ainda não tem esse tipo de tecnologia que tem uma inteligência para atuar em todas as áreas. Isso não existe. O que a gente tem hoje é o que a gente chama de inteligência artificial fraca. A gente viu a programação ali dos algoritmos não programados, supervisionados e não supervisionados. Aquilo é o que a gente tem. Eu tenho uma tarefa específica, eu preciso decidir se eu vou conceder crédito ou não para uma pessoa. Eu vou programar uma ferramenta para decidir se eu vou conceder ou não crédito. Essa ferramenta não vai me dizer outras coisas. Essa ferramenta não vai me dizer como é que está a saúde daquela pessoa. Essa ferramenta não vai me dizer como que aquela pessoa tem que se preparar para alguma outra atividade da vida. A ferramenta vai fazer aquilo que ela foi programada para fazer. Então, as possibilidades técnicas de usar a inteligência artificial no Poder Judiciário dizem respeito a esse recorte. Eu nunca, pelo menos com o status atual da tecnologia, não me permite criar um robô juiz para decidir um processo. Ele vai analisar o processo desde o início, ele vai decidir tudo? Não. Mas eu posso criar uma ferramenta para analisar, por exemplo, se houve prescrição, se houve decadência. Eu posso criar uma ferramenta para dizer se aquele caso diz respeito a um precedente vinculante ou não. Eu posso criar uma ferramenta para decidir algumas questões de consumo recortadas. Então, nos recortes, um juiz robô seria possível. Ele poderia nos ajudar pontualmente. Olha, tem essa jurisprudência, pode ser que valha a pena aplicar. Olha, prescreveu, decaiu. Olha, a gente vai criar aqui uma ferramenta eletrônica, como a gente já tem, para fazer penhora online. Então, nesses recortes, o juiz robô seria possível. E naquilo em que ele é possível, e essas possibilidades vão ampliar muito com o banco de dados que o Codex vai trazer, a gente começa a se perguntar sobre as possibilidades jurídicas. E nas possibilidades jurídicas, a gente vai olhar para onde? A gente vai olhar para o nosso Código de Processo Civil e a gente vai olhar para a nossa Constituição. E aí a gente começa a pensar o que pode ser mudado para acomodar facilidades que vão auxiliar o trabalho dos juízes e permitir que eles trabalhem mais e melhor, e isso vai ter que ser uma preocupação nossa, porque os advogados também vão usar ferramentas semelhantes, a AGU já usa, e assim, a gente está recebendo cada vez mais processos a partir daí, então o nosso volume deve aumentar, a gente também precisa se preocupar com isso, e a gente precisa ter essa discussão sobre aonde não devemos deixar a inteligência artificial, o que remanesce para o juiz. E aí eu diria, por exemplo, uma decisão sobre prender alguém é uma decisão que, na minha visão, só poderia ser uma decisão tomada por um ser humano. Mas uma decisão sobre soltar alguém, aí a gente poderia usar uma ferramenta de inteligência artificial. Então, cumpriu-se o prazo em que aquela pessoa devia ficar presa, pronto, a gente podia ter uma ferramenta liberando as pessoas, não seria difícil, ou pelo menos avisando que aquele prazo acabou. Mas, para deixar alguém preso, a coisa já é muito mais complexa. E mesmo a sugestão que é dada pela máquina é algo a que a gente precisa refletir. Por quê? Porque sempre que eu recebo uma sugestão de um algoritmo, existe um viés decisório, existe um erro de julgamento humano, que é: eu olho para a sugestão que aquela ferramenta me deu e eu acho que aquilo é científico. Eu tendo a aderir àquilo. Isso a gente vai chamar de viés da máquina. E por que a decisão que um algoritmo me dá, me entrega, não é uma decisão científica? Agora, vocês já sabem, a gente viu como que os algoritmos são programados. Eles são programados a partir de dados. A gente entrega para os algoritmos dados. E se os dados são produzidos em uma sociedade enviesada como a nossa, na hora que esses algoritmos forem fazer a leitura desses dados, eles vão encontrar o viés, eles vão aprender o viés e eles vão potencializar
esse viés. Então, uma sugestão dada por uma máquina nunca vai ser científica, porque, embora a base seja a matemática, os dados são dados produzidos por nós, seres humanos. O nosso preconceito entra, então, nos algoritmos. E aí, algumas outras coisas são importantes de destacar. Quando eu falo sobre opacidade e discriminação algorítmica, muitas vezes as pessoas me dizem o seguinte: se os algoritmos são opacos, se eles podem entregar decisões erradas ou entregar decisões discriminatórias, então a gente tem que proibir tudo. E o que eu gosto de lembrar é, da mesma forma que um algoritmo é opaco, a mente do juiz é opaca. Da mesma forma que um algoritmo é discriminatório, a gente também carrega dentro de si essa discriminação que vem até da estrutura social. Muitas vezes são vieses inconscientes dos juízes. Então, quando a gente olha para essa passagem de decisões exclusivamente humanas para decisões híbridas, decisões que combinam homem e máquina, o que a gente está diante é de uma grande oportunidade de usar a análise de dados para perceber aquilo que estava escondido na estrutura social. Então, trabalharmos para que a gente consiga caminhar ainda mais na direção da sociedade mais justa e mais igualitária que a gente busca. E a nossa última reflexão é sobre aquilo que sobra para nós. O que fica para a humanidade quando a gente começa a ver a inteligência artificial permeando tantos espaços, inclusive no Poder Judiciário? E aqui eu queria destacar algumas coisas. A primeira delas é que, em todos os espaços, o que a gente percebe é que, mais do que valorizar decisões humanas ou valorizar decisões da máquina, a melhor combinação costuma ser justamente trabalhar as duas coisas em conjunto e caminhar para decisões híbridas, em que a máquina te traz aquilo que é repetitivo, aquilo que é previsível, e te entrega de forma rápida essas decisões, e o ser humano fica com aquilo que é o diferente, aquilo que é o criativo, aquilo que traz um novo olhar. Nós vimos como que a gente programa a inteligência artificial. A gente viu que, para programar a inteligência artificial, a gente entrega o quê para ela? Dados. O que são os dados? Dados são coisas que já aconteceram. Dados são informações do passado. Então, sempre que a gente está diante de uma nova situação, aí a gente vai falar em distinguishing, a gente vai falar em overruling, quando a gente cai na teoria dos precedentes, tudo que demanda um olhar novo, tudo que é diferente do que já aconteceu, nisso a máquina não nos ajuda em nada, porque ela só trabalha com informações do passado. Então, por isso que os robôs nunca poderiam substituir os juízes, porque nesse mundo tão dinâmico, muitas coisas estão sempre surgindo, muitos novos desafios estão surgindo, e estão surgindo muitas perguntas ainda sem resposta. E, para finalizar essa nossa reflexão, eu queria terminar com mais uma história. A gente começou com a história do Loomis, eu queria terminar com uma outra história. Uma vez perguntaram para Margaret Mead, uma antropóloga famosa, numa das suas palestras, quando que ela entendia que a humanidade tinha surgido. E o surgimento da humanidade é um tema ainda muito controvertido. Algumas pessoas dizem que a humanidade surgiu quando a gente dominou o fogo. Algumas pessoas dizem que a humanidade surgiu quando a gente criou a machadinha. E a Margaret Mead deu uma resposta com a qual eu concordo muito. Ela disse o seguinte: a humanidade surge quando a gente consegue datar e encontrar os primeiros ossos de fêmur cicatrizados. Por que ela falou isso? Quando os animais migram de um lugar para o outro e um deles se machuca e quebra o fêmur, esse animal ele não consegue mais se locomover. E quando a gente está falando numa migração de animais e você olha para o coletivo, isso é até bom. Aquele animal ele não consegue se mover, ele acaba funcionando como um boi de piranha, ele chama os predadores, permitindo que o bando continue a sua migração sem problemas. Para Margaret Mead, a humanidade começa quando aqueles homens olham para aquele companheiro machucado e deixam de conseguir deixá-lo para trás e resolvem carregar essa pessoa. Foi isso que permitiu que o osso do fêmur cicatrizasse.
Então, ela entende isso, que a humanidade começa quando a gente começa a cuidar uns dos outros. E é muito isso, é muito essa convocação que a inteligência artificial faz para nós nesse momento de tanta transformação, que a gente continue exercendo a alteridade cada vez mais. Obrigada. Em nome da Amages, eu quero agradecer as brilhantes palestras do Dr. Alberto, da doutora Isabela. Muito obrigada a todos. E, então, mais uma vez, eu concito-vos a aproveitar em Ouro Preto, essa terra tão querida, essa terra tão amada, e aproveitem e desfrutem da nossa cidade.